Desenhar a cabeça e o rosto é por onde a maioria dos artistas iniciantes começam, já que o rosto é muito expressivo e pode passar muitas sensações diferentes para quem está vendo a obra. Mas uma das maiores dificuldades em desenhar o rosto está nas proporções. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre proporções do rosto e eu também vou te explicar como a estrutura óssea influencia na nossa estrutura facial do externo visual, como a gente vê. E para te explicar certinho como isso funciona, primeiro eu vou te ensinar como desenhar as proporções do rosto na posição frontal e na posição de perfil. Depois eu vou te explicar sobre todas as proeminências ósseas do crânio, que são muito importantes, e depois eu vou te mostrar como aplicar isso no desenho. Então bora pro vídeo que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Então, primeiro a gente vai fazer as proporções de frente e depois a gente vai fazer de lado. E para começar, a gente vai fazer um oval tipo ovo de galinha, tá? Depois a gente vai traçar uma linha vertical no meio do rosto, cortando o rosto ao meio. Essa linha, em algumas literaturas, vocês podem encontrar como eixo longitudinal, tá? É mais comum a gente falar longitudinal do que vertical. Então, eu sempre escrevo o eixo longitudinal principal, porque é a linha principal que vai cortar o rosto ao meio na vertical, beleza? Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma linha horizontal. Nas linhas horizontais a gente chama de transversal, então tudo que é vertical a gente chama de longitudinal e tudo que é horizontal a gente chama de transversal. E para a gente achar esse ponto aí, transversal, a gente marca primeiro o topo da cabeça e depois a base, e aí a gente encontra o meio. E a gente faz isso, obviamente, por medição, que é basicamente comparar medidas para ver se elas estão de acordo ali e encontrar o centro certinho do rosto, ok? Então, esse aí é o eixo transversal principal. Essas duas linhas são muito importantes, por isso eu vou até grifar elas com amarelo aí para destacar bem, porque são elas que vão trazer ali o ponto central do rosto. É o encontro dessas duas linhas que traz o ponto de equilíbrio do rosto. A próxima etapa vai ser encontrar a linha do nariz e a linha das sobrancelhas. E para isso, a gente vai pegar essas linhas de base de topo e colocar lá pro lado para ficar mais fácil de fazer a medição, né? Porque como tem essa linha do meio aí, às vezes confunde. Então a gente leva essas linhas um pouquinho pro lado e aqui a gente vai dividir esse espaço em 3 partes iguais, ok? E aí também vocês vão precisar fazer a medição para ver certinho onde fica cada linha para ficar bem certinho a medida. Então, essa primeira linha de cima é a linha que vai marcar a linha das sobrancelhas. E ali a gente sempre vai desenhar as sobrancelhas como se fosse o topo da sobrancelha, a parte mais alta. A segunda linha abaixo da linha da sobrancelha é a linha dos olhos. E a terceira linha, abaixo da linha dos olhos, é a linha do nariz, tá? E ali ele vai marcar a base do nariz. E para encontrar a linha da boca, a gente vai pegar a linha do nariz e a linha de base ali e achar o meio, tá? O meio ali vai ser a linha da onde a gente vai colocar a boca, então vai ser a linha de base da boca. Ele tem que estar ali exatamente no meio, beleza? E para encontrar a linha do cabelo, a gente vai pegar esse espaço aí da testa, né, que seria do topo da cabeça ali até a sobrancelha, e vai dividir em 3 partes iguais. O primeiro 1/3 ali que a gente vai ter, vai ser a linha do cabelo, ok? Então a gente divide em 3 partes, o primeiro 1/3 é mais ou menos a linha do cabelo. E agora que a gente marcou todas as proporções transversais, ou seja, as horizontais, a gente vai marcar as proporções longitudinais, que são as proporções que estão na vertical, ou seja, a medida dos olhos, do nariz, da boca. Então, todas essas linhas que são na vertical é o que a gente vai marcar agora. Então, primeiro a gente vai começar marcando as laterais ali do rosto para a gente já ter uma noção melhor de até onde a gente vai ir ali com essas linhas, tá? Feito isso, o próximo passo é muito simples. A gente vai pegar ali na linha dos olhos, que é aquela linha do eixo transversal principal, e a gente vai dividir ele em 5 partes iguais, tá? Tem que ser 5 partes iguais. Eu sempre começo ali pelo meio para pegar a medida e ir comparando com as do lado, mas é só dividir em 5 partes iguais, beleza? Pronto, então a gente vai ter aqui o espaço 1, o espaço 2, 3, 4 e 5. 5 partes iguais, ok? E esses pedaços aqui, eles vão definir o espaço do nariz, o espaço da boca. Então, eles são muito, muito importantes para a gente definir onde que vai ficar cada elemento facial, os olhos, o nariz. Então, o primeiro ali é o nariz. A gente vai pegar ali do espaço 3, as duas marcações do espaço 3 e descer até a linha do nariz.
Esse espaço retangular que ficou vai ser o espaço onde a gente vai desenhar o nariz, beleza? Então, esse daí é o espacinho que a gente vai colocar pro nariz. Pra boca, aqui a gente tem que pegar no espaço 2 e no espaço 4, que são o espaço dos olhos, a gente vai dividir em 3 partes iguais, tá? Então, 3 partes iguais, você vai dividir ali o espaço 2 e o espaço 4, 1, 2, 3, beleza? E aí, no primeiro 1/3, mais perto do nariz, você vai descer até a linha da boca. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, dividir em 3 partes iguais, e no primeiro 1/3, mais perto do nariz, você desce com a linha até lá embaixo a parte da boca. E esse espaço aí que formou, desse retângulozinho, vai ser onde a gente vai desenhar a boca, beleza? E o espaço 2 e o 4 ficam ali como o espaço onde a gente vai desenhar os olhos. E agora eu vou desenhar o rosto aí dentro para vocês entenderem melhor como que isso aí se encaixa dentro de um desenho de um rosto mesmo, tá? E pronto, galera. Então essas são as proporções do rosto na posição de frente, né? Na posição frontal. E agora a gente vai ver essas proporções só que na posição de perfil, porque eu sei que tem muita gente que na hora de desenhar o rosto de perfil não consegue aplicar as proporções. Então vou mostrar pra vocês de um jeito que fica bem facinho pra vocês entenderem. Então, pro rosto de perfil, a gente vai começar um pouquinho diferente. A gente começa com um círculo, tá? Ao invés de um oval. E esse círculo, ele vai representar basicamente a nossa caixa craniana, tá? E depois de desenhar esse círculo, a gente vai colocar o eixo longitudinal principal, que é aquela linha vertical cortando o rosto ao meio, tá? Então, só passar a linha ali, vertical, normal, ali, cortando o círculo ao meio e deixando um pouquinho para baixo, beleza? E aí, do lado, a gente vai colocar um quadrado, que vai representar toda a estrutura mandibular, beleza? Eu vou apagar aí esse excessinho do quadrado para não ficar muita informação ali no nosso desenho. E essa linha que a gente marcou ali pro meio é a linha que vai marcar a mandíbula, beleza? Então ela vai marcar ali a mandíbula, o finalzinho da mandíbula ali onde vai subindo para a orelha, ok? Então é muito importante que vocês já saibam disso, já tenham isso em mente ali quando vocês forem desenhar um rosto de perfil. E aí depois a gente vai marcar a base e o topo ali da cabeça pra gente poder fazer as divisões certinhas. E a primeira divisão que a gente vai fazer é aquela dos olhos, né? Porque a gente sempre faz a divisão longitudinal, que é a linha vertical, e depois a divisão transversal, que é a divisão horizontal que a gente faz cortando o rosto ao meio para formar essa cruz aí, que vai fazer cortar o rosto ao meio na horizontal e na vertical, beleza? Ali só tô colocando os nomes, né, que é aquela linha longitudinal principal, o eixo longitudinal principal, e aquela transversal ali, que é a horizontal, né, é o eixo transversal principal, beleza? E depois a gente vai fazer aquela mesma divisão de dividir o rosto em 3 partes iguais, tá? Então a gente coloca ali a linha um pouquinho mais à frente para não se confundir com o eixo transversal principal e divide em 3 partes iguais. Então, essa linha aí do meio vai ser a linha dos olhos, tá? Como a gente já viu, sempre a linha que tá cortando o rosto ao meio ali horizontalmente é a linha dos olhos. A de cima é a linha das sobrancelhas e a que tá embaixo da linha dos olhos é a linha do nariz, tá? E ela sempre, sempre, sempre vai marcar a base do nariz. E depois embaixo a gente vai ter ali a linha da boca, que vai estar exatamente entre a linha do nariz e entre a linha de base do queixo, tá bom? Então, essa daí vai ser a linha da boca, que vai marcar a base do lábio inferior. E uma característica única quando a gente está desenhando o rosto de perfil é a parte de trás da cabeça. Porque o crânio, ele é um pouco mais alongado na parte de trás, tá? Então, isso tem a ver mais com a estrutura craniana da caixa craniana, tá bom? Então, é por isso que quando a gente está estudando anatomia, a gente sempre observa a parte osteológica, que é a parte dos ossos e tudo mais, porque isso faz toda a diferença ali na hora da gente fazer o desenho e tudo mais. Então, a gente sempre alonga um pouco para trás, justamente pela
estrutura craniana que a gente tem, que eu vou explicar já já pra vocês, tá? Então, basicamente, essas são as proporções de perfil. E é aqui que a gente vai colocar todo o rosto de perfil, ok? Então, ela é igualzinha a proporção na posição frontal. O que vai mudar ali é a forma que a gente começa, né? Que a gente começa com um círculo e depois com um quadrado, mas é igualzinha. E agora vamos passar para a próxima etapa para a gente entender melhor essa questão osteológica. Aqui eu trouxe 2 crânios, um na posição frontal e outro de perfil. E aqui a gente vai entender mais ou menos como que fica essa estrutura, né? E como essa estrutura osteológica vai influenciar ali no rosto. A primeira estrutura que vai influenciar no rosto é a parte frontal, o osso frontal, que é esse osso da testa, tá? A mandíbula também influencia, é ela que vai dar ali o formato do rosto, se é um quadrado, se é mais oval, se é um rosto mais redondo, enfim. E a gente também vai ter o ossinho da bochecha, que a gente chama de osso zigomático, porque é ele que vai definir também o formato do rosto, tá bom? Principalmente naquela área da bochecha. Um exemplo bem legal é a Angelina Jolie, que ela tem esse ossinho zigomático bem marcado e o osso mandibular também bem marcado. Então, é claramente ali, dá pra ver claramente a estrutura óssea do rosto dela. Então, sempre que a gente for desenhar qualquer coisa que seja, qualquer rosto que seja, a gente tem que levar em consideração essas proeminências ósseas, né? Essas estruturas ósseas básicas que sempre vão ficar ali em evidência dependendo do rosto da pessoa. Então, sempre leva em consideração isso, porque isso é o que dá o formato do rosto da pessoa. E quando a gente quer desenhar o rosto, a gente precisa captar bem esse formato, tá? Então prestem bastante atenção nesses pontos. A região zigomática, que é a região das bochechas, a região frontal, que é a região da testa, e a região mandibular, que é toda a parte da mandíbula, tá? Sempre que a gente for desenhar a cabeça na posição de perfil, a gente tem que levar em consideração 2 fatores. O primeiro é o crânio, né? Esse formato do crânio que sempre vai ser como se fosse um ovo deitado, sabe? Porque o crânio de perfil, ele não é um círculo, né? Um oval assim de pé, como a gente vai fazer para a cabeça ali de frente, né? A gente vai sempre tratar ele um pouco mais alongado para trás, beleza? Que é a osteologia do crânio, ela é assim mesmo, beleza? E o outro é o nariz, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas com certeza vocês já viram, né? Mas algumas pessoas têm o nariz um pouco, o ossinho marcado, né? Que o pessoal fala nariz de tucano, não sei o que lá. Mas esse ossinho também, ele é uma característica óssea das pessoas. Então, é esse ossinho aqui, o osso nasal, que vai dar essa característica. Exemplo também que todo mundo conhece é a Alba Flores, que faz a Nairobi em La Casa de Papel. Então, todas essas características, né, e essas estruturas ósseas são importantes para definir o formato do rosto de uma pessoa, a caracterização do rosto de uma pessoa mesmo. Então, sempre analise, quando você pegar qualquer referência do Pinterest para desenhar, sempre analise essa região zigomática, essa região mandibular também, para você ver como que é a estrutura e para você entender melhor como que você vai aplicar isso no seu desenho, beleza? Sempre analise isso, porque é muito, muito importante. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês podem aplicar isso no desenho de vocês, beleza? Então, vamos lá! Então, para te mostrar como você aplica as proporções no seu desenho, eu vou usar essa referência que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês acessarem. E eu vou colocar em cima um papel vegetal para vocês conseguirem ver. E eu vou fazer um estudo de sobreposição em cima. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o oval, né, para representar o formato da cabeça, passar aquela linha longitudinal principal e depois passar uma transversal principal cortando o rosto na horizontal. Essa linha vai ser a linha dos olhos. Compara as medidas para ver se tá certinho. Aí tá certinho, beleza? E depois a gente vai dividir o rosto em 3 partes para encontrar a linha do nariz e das sobrancelhas, tá? Então, ó, a gente vai dividir em 3 partes, 1, 2, 3. Ali ficou um pouquinho abaixo, mas não tem problema. E a linha da boca, tá bom? Que vai ficar entre a linha do nariz e a linha do queixo. E depois a gente vai dividir as proporções longitudinais e vai dividir ali em 5 partes iguais. Depois desceu ali pro nariz, deu certinho também ali nas proporções do rosto dela. Desceu ali pra parte da boca, deu certinho ali também e achou ali a linha do cabelo. E agora eu vou pegar e vou fazer um decalque. Não vou mudar nada dessas proporções para vocês verem que dá certo sim. Então eu vou fazer um decalque, passar isso pro papel e mostrar para vocês o processo desse desenho.
Para fazer o decalque, eu só passo o grafite na parte de trás do papel vegetal e depois passo as linhas por cima. Então, são as mesmas linhas, tá? Eu não mudei nada ali nas linhas. E eu só fiz a planificação geral do rosto para entender onde ia ficar cada elemento facial de fato e comecei a dar o formato do rosto. E depois eu só arredondei as formas e comecei a colocar luz e sombra no desenho para começar a dar contraste, profundidade e tudo mais, que é super importante também no processo de desenho. Direto eu tô tendo que mudar a posição da câmera e colocar o negócio quase em cima do meu colo, porque eu tô precisando comprar uma prancheta de desenho já tem um tempo e as costas doem e fica um ângulo muito ruim pra enxergar. Então, quando eu acabar mudando o ângulo assim, não se preocupe, tá? Prometo que assim que sair meu primeiro pagamento do YouTube, eu vou comprar uma prancheta e aí a gente não vai mais ter problema de gravação aqui. Eu não fiz a parte do cabelo nem da roupa, porque senão ia acabar com o meu lápis. E aí, quando eu comprar carvão vegetal em lápis, aí eu faço tudo pra vocês, tá bom? Senão eu ia acabar com os meus lápis grafite. Mas basicamente, gente, esse é o processo. É assim que eu aplico a proporção em todos os meus desenhos. E sempre dá muito certo, sabe? Uma coisa que é muito importante a gente saber é que as proporções não são imutáveis. Elas podem mudar de referência para referência, tá? Então sempre tem isso em mente, as proporções não são imutáveis, elas podem variar e podem mudar, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem aprender proporções do corpo também, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com um outro vídeo ensinando todas as proporções e como aplicar no seu desenho. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí, porque isso ajuda muito, muito, muito no crescimento do canal. E também me ajuda a entender que tipo de conteúdo vocês estão gostando aqui, que eu sempre vou trazer mais. Então, deixa o gostei aí, é de graça, tá? Por favor. E se você não é inscrito também, já se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo que eu passo por aqui. Já aproveita também e me segue lá nas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!